Eu imagino que você esteja falando das gestantes, né? Gestantes podem consumir cúrcuma, sim, na alimentação, mas não devem tomar chá de cúrcuma e nem consumir cúrcuma em cápsulas, tá? Mas podem, sim, ingerir como tempero na comida. O ferro via oral pode dar constipação, assim como pode dar diarreia, gases, enfim. Ferro via oral não é a melhor forma de repor ferro, né? Definitivamente. O cenário ideal seria você fortalecer a ingestão de carnes e vísceras através da alimentação e, se necessário, fazer reposição venosa. Mas a maioria dos médicos não prescreve, às vezes os pacientes estão muito sintomáticos e algo precisa ser feito, então a gente recorre à suplementação oral. Vou aproveitar para responder uma ou outra pergunta aqui. NAC é bom para endometriose, endometrioma? Sim. Só que isoladamente, se você coloca toda a sua expectativa no NAC, você vai se frustrar, porque ele é interessante dentro de um cenário onde a gente usa também outras estratégias, tá? Claro, mudança de hábito, regulação do sono, talvez usar outros ativos que também são muito bons para endometriose, como miodesin, resveratrol, picnogenol. Essa é uma outra coisa que eu sempre respondo aqui, mas eu sei que também tem sempre muita gente nova chegando e acaba que não pega. Gente, todas essas marcas de suplementos, Bigens, Pura Vida, Vitafó, Nutrify e tudo mais, tem opções de B12. E se vocês lerem a tabela, vocês vão ver que a dose é muito baixa, tipo 9,9 microgramas. Isso é um padrão, porque a Anvisa não permite comercialização de doses muito altas de B12. E 9,9 microgramas é muito pouco. Eu prescrevo 500, 1.000, 2.000, né, para os meus pacientes. Então, é por isso que eu não recomendo nenhuma dessas vitaminas B12 comerciais, entendeu? Todo vício é uma desordem. Então, se você pensa nessa palavra de substituir, eu vou substituir o energético por outra coisa que você vai ficar viciada no café, aí vai ficar viciada no chá, aí vai ficar viciada numa Coca Zero. Então, o ideal é que você realmente desvincule, né? E, bom, como é que um viciado, né, se cura do seu vício? Com abstinência, né? Com abstinência. Então, essa é a minha sugestão, abstinência. Não tem um tempo determinado, você pode usar até pra sempre, se você quiser, mas o ideal é que você faça pausas, né? Todo antioxidante é legal de fazer pausas, para que o seu corpo meio que não se acostume com ele, digamos assim, né? E também vai depender do seu objetivo. Não é Hashimoto, é hipotireoidismo. Hipotireoidismo é uma coisa e Hashimoto é outra coisa. Hashimoto é uma tireoidite, né? A tireoidite de Hashimoto. É uma tireoidite autoimune, é um processo de destruição autoimune da sua glândula tireoide. O seu corpo, ele se rebela contra ele mesmo e começa a produzir anticorpos que atacam a sua tireoide e destroem ela pouco a pouco. E o hipotireoidismo pode ser uma sequência da tireoidite de Hashimoto, mas existem outras causas também de hipotireoidismo, né? Que é o quê? É uma perda de função da tireoide, né? Resultando em uma baixa circulação dos hormônios tireoidianos. Baixo T3, baixo T4 e a elevação dos níveis de TSH no sangue. E pode causar vários sintomas: fadiga, cansaço, queda de cabelo, inchaço, prejuízo na memória, enfim, várias coisas. Então, o fibroadenoma, ele tem o fundo de uso de anticoncepcional, predominância estrogênica também, né? Então, aquela mulher que ela é muito estressada, dorme pouco, dorme tarde, trabalha muito. Falta de iodo, excesso de insulina, deficiência de antioxidante. Então, a combinação de fatores que faz com que os fibroadenomas, miomas, pólipos, nódulos apareçam, né? E aí, como tratar? Pode ser que esse fibroadenoma não desapareça, mas se ele, pelo menos, não crescer, ou se você não tiver novos fibroadenomas, a gente já tá no lucro. Então, eu sugiro uma consulta comigo, tá? Porque aí a gente faz todos os exames de sangue, avalia tudo direitinho, eu te passo as orientações alimentares, passo suplementos, antioxidantes, reposição de iodo, e a gente vai acompanhando a médio e longo prazo esses nódulos. Eu posso apostar que a sua alimentação ela está muito pobre em gorduras boas e em proteínas, porque são as gorduras boas e as proteínas que estabilizam a subida de glicose e de insulina no seu sangue. Então, quando você consome, por exemplo, batata doce com café com leite, pão com manteiga e café com leite, um exemplo, ou, sei lá, arroz e feijão e farinha e batata e um pedacinho pequenininho de carne, são combinações bem catastróficas, né? E que fazem muito isso, porque o carboidrato ele é mais facilmente digerido, então ele não dá tanta saciedade por muito tempo. Então você come e daqui a pouco você tá com fome. Então você acabou de lanchar uma fruta.
Você comeu a fruta sozinha, daqui a meia hora você tá com fome de novo, então você vai querer comer outra coisa. Quem dá saciedade é proteína e gordura. Então, se você traz um abacate, uma castanha, se você traz um colágeno, ovos que tem proteína e gordura, se você traz a carne, o frango nessa refeição, aí você fica sem fome por muito mais tempo. Não, ômega 3 não tem nada a ver com B12, tá? São coisas completamente diferentes. Todo magnésio, na verdade, já vai ajudar no sono, né? Tem um post no meu perfil onde eu coloco várias indicações de magnésio e qualquer uma daquelas opções que você escolher já vai te ajudar no sono. A gama GT tem 100, bem alta, né? Pode ser por uso de medicamentos, consumo de álcool, intoxicação, cálculo na vesícula. Várias contraindicações, gente, várias contraindicações. Eu falei até pra vocês, é fácil de vocês saberem a contraindicação. Digita no Google bula do AS, bula da aspirina, bula do Somalgin. Aí você clica lá e vê, tem lá, contraindicações. Isso e aquilo. Se você ler todas as contraindicações e não tiver nenhuma daquelas, então você pode tomar. Basicamente é isso. Sim, com certeza, você pode fazer modulação hormonal com nódulos na tireoide, com miomas e com pólipos. Desde que essa modulação seja bem feita, né? Bem acompanhada, com as doses adequadas. Mas o fato de você ter esses nódulos e pólipos não é uma contraindicação para modulação hormonal, não. Além dos vermes, existem outras causas que podem levar os eosinófilos a ficarem altos, como alergias, rinite, sinusite, dermatites, esofagite eosinofílica, né? Então, existem essas condições. A asma costuma aumentar os eosinófilos. E para você saber o que é, você precisa de uma avaliação, né? Você precisa entender quem é essa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, ela tem muita dermatite, ela tem muito sintoma alérgico, então fica escancarado, fica claro que esse aumento de eosinófilo é por conta do processo alérgico. Na verdade, o AS, ele até reduz o risco de pré-eclâmpsia. Então, assim, né? Não faz mal pro bebê. O que se orienta é que se suspenda o AS na reta final ali da gravidez, pouco antes do parto, para não aumentar o sangramento. Cicatriz é um processo onde envolve fibrose, né? E aí não tem creme, não tem suplemento que você passa para resolver fibrose, para resolver cicatriz. Muitas vezes você precisa de procedimento estético, ou algo um pouco mais invasivo, ou algum ativo, não sei, talvez manipulado, com, enfim, uma combinação de vários ativos, de métodos, né? Uma combinação de métodos aí pra ver se melhora, tá? Então vale a pena você procurar um dermatologista. Sim, o dióxido de titânio é ruim, tá? Não é legal que tenha dióxido de titânio na composição dos suplementos. Vários têm, infelizmente. Mas é bom vocês se atentarem a isso na hora de comprar. Se tiver dióxido de titânio, melhor não comprar. Só não confundam com o dióxido de silício, porque o dióxido de silício ele é um antiumectante que é, sim, tranquilo, né? Porque ele melhora a durabilidade do produto e não é a mesma coisa que dióxido de titânio. A principal questão é cortar a via de transmissão. Então, água de qualidade, higienizar muito bem os alimentos, evitar comer comida crua, evitar ficar comendo na rua, né, em lugares sem muita, né, de procedência duvidosa. Se o marido, por exemplo, tiver sintomas, né, ou se tiver um H. pylori de muita recorrência realmente, vale a pena investigar o parceiro, o marido, porque a transmissão também pode acontecer pela saliva. Então, é basicamente isso. Tem um post bem recente no meu perfil sobre melasma e eu dou várias indicações de produtos também. Nem todo mundo pode usar glifage. Quem tem insuficiência renal, por exemplo, não deve usar glifage, né? Então, todo medicamento ele tem os benefícios e tem os riscos, né? Não é bem assim não, tá? Um obeso, ele pode sim deixar de ser obeso com toda certeza, tá? E sobre os danos serem irreversíveis, quais danos, né? Há quanto tempo essa pessoa ficou obesa? Ela é obesa desde, 7 anos de idade? Ou ela sempre foi magra e ficou obesa durante uns anos, depois emagreceu? Os danos vão depender de quanto tempo esse organismo ficou obeso, entende? Com certeza, já tive e tenho pacientes que tiveram doença de silicone, tá? Eu não vou te dizer que todas que colocam silicone vão ter a doença do silicone. O que eu posso te dizer é que todas que colocam silicone vão ter problemas por conta do silicone. Ponto. Agora, a doença do silicone em si, nem todas vão ter. Núcleo de repetição é sinal de um corpo inflamado,
tá? Pode ser inflamado por sobrepeso, obesidade, por diabetes. Pode ser também aquelas pessoas que usam muito antibiótico, né? O uso frequente de antibióticos pode fazer furúnculo. Presença de vermes no organismo podem fazer furúnculo. Consumo de muitos alimentos ultraprocessados, embutidos, tipo salame, mortadela, salsicha, nuggets, tudo quanto é tranqueira, aumenta muito a presença de furúnculos. E além disso, você evita as oscilações muito bruscas de glicose e insulina no seu sangue, porque essas oscilações bruscas causam um transtorno aqui no seu sistema vestibular. E aí, especialmente a variação de insulina, que retém sódio e água, mexe com toda a microcirculação aqui do conduto e tudo. E isso gera muita tontura, zumbido, desequilíbrio, né, e tudo mais. Então, se você faz uma dieta bem mais enxuta em carboidrato e foca aí na proteína e na gordura, provavelmente isso vai melhorar bastante.